Dia de conscientização sobre a obesidade mórbida infantil. E aí, eu tinha que chamar alguém, com bagagem suficiente, com conhecimento suficiente, para conversar com a gente, para orientar, para explicar. Foi aí que eu tive acesso a Maria Cecília Galdino de Araújo Vieira, nutricionista formada na UFCG, pós-graduada em nutrição clínica, capacitação internacional na área de alimentação infantil e seletividade alimentar na infância. Vamos conversar com ela e entender mais e melhor. A primeira pergunta, a gente vai saudar ela aqui e já vai pedir para ela explicar o que é isso, obesidade mórbida infantil. Seja bem-vinda, como é que você está? Tudo bem? Muito obrigada pelo convite e a importância de falar sobre esse tema tão pertinente, né? A obesidade infantil, ela é caracterizada como uma doença, né? Que o tecido adiposo em maior porcentagem naquela criança, certo? E a OMS traz hoje que mais de 75 milhões de crianças sofrem de obesidade, né? Um número muito alto, muito alarmante. E trazendo para a realidade aqui do Brasil, os últimos dados dizem que 31% das crianças estão acima do peso. Eu acho que na história humana nunca foi assim, né? Isso, exatamente. Houve uma transição, né, da desnutrição e hoje estamos nessa epidemia de sobrepeso e obesidade infantil. Tá. E o porquê que isso é preocupante para quem está nos ouvindo e assistindo agora? O porquê que ter uma criança com peso além do ideal é tão preocupante? Porque o sobrepeso, né, e a obesidade acarreta, além dessa parte inflamatória, né, desse tecido adiposo em maior quantidade naquela criança, essa criança vai ficar mais predisposta a desenvolver outras doenças, né? A diabetes, a pressão alta, outras doenças inflamatórias, a parte de alergia também. Então, assim, é muito complexo. Não é só o sobrepeso e a obesidade em si, né? A gente traz outras doenças associadas, o que traz mais prejuízo à saúde daquela criança. Perfeito. Vamos entender melhor. Você atende onde? Hoje em Currais Novos. E aí, em seguida, a gente vai entender melhor com relação à realidade do consultório aqui da doutora Maria Cecília Galdino. Mas hoje, você atende onde? Hoje eu atendo na Clínica Lenta, né, que é ali na Teotônio Freire, nas segundas e quartas-feiras. E meu público é mais voltado mesmo para a parte infantil, nutrição na infância. Muito bem. Como é que tem sido a realidade? Você tem recebido algum caso, alguns casos de famílias que chegam preocupadas porque seus filhos estão com sobrepeso ou estão obesas, estão mais sedentárias? Como é que está essa realidade lá no seu consultório? Recebo sempre, né? Semanalmente aparecem famílias que vêm com essa preocupação, né? E até é importante ver que as famílias estão cada vez mais preocupadas com o bem-estar, com o controle de peso, né? Mas aparecem frequentemente para que eu possa ajudar nessa reeducação e nesse controle de ganho de peso na infância. É impressão minha ou você tem um trabalho mais voltado para a questão da seletividade alimentar? Ou seja, crianças que escolhem mais o que vão comer ou que não aceitam tudo, né? A pergunta é, as pessoas se preocupam mais quando os filhos não comem do que se preocupam mais quando os filhos comem demais? Isso Eu acho que está ali, para a páreo, né? Eu acho que existe a preocupação nas duas vertentes, né? E nenhuma é menos ou mais importante, né? As crianças que têm seletividade alimentar, eu digo que os pais acabam sofrendo mais porque é muito angustiante, né? Quando aquela criança não come. Mas, em contrapartida também, aquela criança que tem sobrepeso e obesidade, não necessariamente é uma criança que come demais, né? Mas que precisa também de uma orientação para a reeducação. Eu acho que as duas vertentes têm suas importâncias, né? E precisam de orientação adequada. Perfeito. Estamos conversando aqui com a doutora Maria Cecília Galdino de Araújo Vieira, ou simplesmente Maria Cecília, né? E aí ela é nutricionista formada na UFCG e a gente está falando sobre essa temática aqui, Dia de Conscientização contra a Obesidade Mórbida Infantil. Explica uma coisa, pode acontecer de repente a criança, ela está com sobrepeso, está obesa, e apresentar essa característica de ser seletiva para alguns alimentos, isso pode acontecer? Pode, com certeza. Porque quando a gente olha para a criança ou para o adulto que é forte, que é gordinho ali, enfim, tem um sobrepeso, a gente imagina, come de tudo, mas não é bem assim. Não é bem assim. Inclusive, tem sim crianças que são seletivas e que estão acima do peso, né? E que justamente comem alimentos que são mais calóricos, né? E alimentos mais industrializados. E por isso, mesmo seletivos, desenvolvem o sobrepeso e a obesidade.
É aí que mora o X da questão. Exatamente. E aí, nesses casos, se torna um pouco mais complicado, assim, mais desafiador. Complicado não, mas desafiador o tratamento, porque para inserir novos alimentos, os alimentos mais saudáveis, mais naturais, a gente precisa de outras estratégias. Porque aquela criança seletiva, ela não vai aceitar de primeira, né? Comer as frutas, os legumes, os integrais. Ela precisa de uma sensibilização e de uma aproximação com esses alimentos, antes mesmo desses alimentos serem inseridos no dia a dia. Você falou em industrializados. Você acha que a indústria ela tem exagerado? Primeiro que sabe que o açúcar é altamente viciante. Né? Você acha que a indústria ela tem exagerado a ponto de tornar as nossas crianças, que são bem mais vulneráveis, né? O adulto é vulnerável, mas a criança é bem mais. E aí todo aquele alimento que, por mais que tenha lá, seja obrigado a colocar no rótulo alto em teor de açúcar, açúcar adicionado, gordura isso, gordura saturada, enfim. Você acha que há um exagero aí na produção desse alimento com muitas quantidades de açúcar? Com certeza, né? Hoje em dia a gente vê que esses alimentos industrializados, eles estão cada vez se multiplicando, né? Assim, vários tipos, várias embalagens, várias informações mais chamativas para as crianças, né? E eu acho que o X da questão é a gente ter cuidado a esse acesso, né? A gente sabe que a alimentação infantil, como eu estava conversando com você antes, eu não atendo só a criança, eu atendo a família. A gente precisa muito desse olhar atento dos pais para diminuir, né, a compra e o consumo desses alimentos no nosso domicílio. Perfeito. E aí? O que a gente faz agora, doutora, para conscientizar, já que esse é o dia da conscientização contra a obesidade mórbida infantil? Vamos alertar os pais que estão nos assistindo e nos ouvindo agora. Qual é os sintomas ou quais as características de quem tem uma criança em casa que a pessoa já precisa acender a luzinha? Opa, tem algo errado aqui, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso fazer algo. Para quem está em casa agora, para a gente começar a despertar essa consciência. Naquele acompanhamento que a criança faz com o pediatra ou no próprio posto de saúde, né, que vai pesar, vai medir e ver que aquele percentil está ficando mais alto, né, que teve um ganho acelerado de peso nos últimos meses, já é um sinal de alerta para procurar ajuda e orientação para não deixar que aquele ganho de peso, né, se exceda. Certo? Então, essa é uma luz de alerta. Isso, exatamente. Esse ganho de peso excessivo, né, e se você vê que naquela curva ali já está chegando próximo da linha vermelha e está subindo aí o percentil. Dicas práticas, orientações práticas para quem está nos assistindo agora, que tem criança, ou até mesmo adolescente. Aqui o assunto é infantil, mas eu acredito que vale a pena a gente inserir, né, os adolescentes hoje com esse uso exagerado de telas. Acho que se crianças, a doutora já citou aqui o número, imagina adolescentes. Dicas práticas, orientações práticas para mãe, pai, para avó, enfim, para os adultos responsáveis que estão assistindo a gente agora, ouvindo a gente agora, que eles já podem começar a fazer aí em casa para já perceber uma evolução, um reflexo, já perceber resultado nesse sobrepeso ou nessa obesidade dessa criança. Ótimo. E se eu for deixar assim, acho que a principal mensagem é para os pais priorizarem, né, essa alimentação mais saudável, né? Então, diminuir industrializados em casa, priorizar a alimentação em família, né, trazer aquela criança para a mesa, deixar a tela de lado, para que a criança se concentre no que está comendo, conheça os alimentos, né, trazer as crianças para participar de atividades relacionadas à alimentação, como compra, como preparar uma receitinha, colocar à mesa, né? E priorizar a compra de alimentos mais naturais. Então, os alimentos do dia a dia, porque tem muito essa questão de a alimentação saudável é cara. E não é. A gente tem que desmistificar isso e trazer a alimentação saudável como o alimento, o feijão, o arroz, o cuscuz, as frutas, os legumes, né? Eu sempre digo, desembalar menos e descascar mais. Tirar os industrializados de casa e priorizar essa alimentação mais natural. Isso aí já vai ser um passo maravilhoso. Perfeito. Lembrando que a doutora nutricionista aqui, a Maria Cecília, ela, além de ter toda essa expertise, o conhecimento que a universidade, que a faculdade dá, ela também é mãe de 2 crianças. Fala aí pra gente o nome das crianças. Luiz Henrique e Maria Helena, 6 anos e 4 anos. Então a gente soma aqui a teoria da faculdade com a prática do consultório e a prática de casa, ter 2 crianças ali para ela ir conduzindo. E aí me fala um pouquinho aí sobre esse seu trabalho de terapia, porque parece-me que você recebe a criança lá, orienta, tem até comida no seu consultório, você experimenta, conversa, enfim, como é que funciona isso? Isso.
A terapia alimentar, ela vem como uma estratégia para aproximar a criança da comida, Tá. né? Então, geralmente são crianças que são seletivas, né? Tem um grau de seletividade maior. E aí eu atendo essa criança semanalmente, né? A sessão acontece só com a criança e eu vou trazer atividades lúdicas, participativas, justamente para essa criança ver aquele alimento como um amigo, né? E não como inimigo. Então eu trago receitinha, trago a parte de educação alimentar e nutricional, porque quando a criança conhece aquele alimento, ela vai ter menos medo, né? Vai temer menos aquele alimento. E vou aproximando até que essa criança se sinta confortável para trazer aquele alimento para a rotina familiar. Como é que tem sido recebido por parte das crianças e das famílias que estão frequentando seu consultório? O feedback, o retorno, como é que tem sido? Tem sido bem bacana, né? Assim, muitas famílias ainda não conhecem esse trabalho, é até importante falar sobre ele, porque para a gente trabalhar a alimentação com a criança, tem que ter um manejo diferente, né? Se eu recebo uma criança no meu consultório que não come fruta, legume, de repente passa um plano alimentar totalmente diferente da realidade dela, é bem difícil essa criança aderir a esse plano alimentar, não é verdade? Mas quando eu trabalho esses alimentos de uma forma mais participativa, né, de uma forma mais divertida, ela vai ver esse alimento saudável como algo aliado à saúde dela. Então, por isso que tem sido bem bacana e bem recebido pelas crianças e pela família também. Então, se hoje, dia nacional, dia de conscientização contra a obesidade mórbida infantil, você tem uma criança aí com sobrepeso ou com obesidade, você vai bater a porta, o consultório aí da nossa querida aqui Maria Cecília. E se você também tem uma criança que não está com essa questão da obesidade, mas tem uma seletividade, ou seja, seleciona muito o que quer comer e o que não quer comer, né? E aí quando você vai ver, são poucas as comidas que essa criança aceita, você vai bater também a porta aqui da Maria Cecília. Como é que faz para agendar consulta lá no seu consultório? Entre em contato com a Clínica Lenta, Tá. certo? No meu Instagram, Cecília Galdino, o link vai diretamente para O WhatsApp lá da clínica. Tá. E aí eu atendo nas segundas e quartas-feiras, certo? Segundas e quartas-feiras, Clínica Lenta, Avenida Teotônio Freire, no centro de Currais Novos. Aliás, eu quero agradecer aqui a doutora Janiceia, que encurtou o caminho para que a gente chegasse aqui a Maria Cecília e pudesse dar de presente à nossa audiência esse bate-papo aqui sobre obesidade mórbida infantil. As pessoas do mundo estão começando a adoecer cada vez mais cedo, logo ali na infância, por conta da alimentação, quando na realidade essa alimentação deveria salvar, deveria nutrir, deveria fazer essa criança se tornar um adulto com saúde, mas infelizmente é exatamente o contrário que está acontecendo. Querida, obrigado. Eu que agradeço. Volte mais vezes, tá bom? Voltarei, obrigada. Muito bem, Sertanejo FM, tamo junto, a gente conversando sobre Dia de conscientização contra a obesidade mórbida infantil. Tem jeito, tem solução e um caminho desses é aqui através do consultório da doutora Maria Cecília.